Muito bem, eu penso que já estão a ver aqui a minha apresentação. Obrigado, Raquel. Então, eu tenho agora a incumbência de abordar aqui um tema que seguramente é um tema quente e um tema tão de atualidade que ainda hoje de manhã a FDA tomou decisões novas em relação, nomeadamente, a uma das últimas vacinas disponíveis. E, portanto, o que eu irei tentar, no fundo, fazer durante este período de tempo é rever um bocadinho o que é que aconteceu do ponto de vista do desenvolvimento das vacinas e de que forma é que isto tem implicações, nomeadamente para a referenciação dos nossos doentes e para que os nossos doentes sejam vacinados e o que é que isso implica em termos de serem candidatos e eventuais riscos. O primeiro slide que eu gostaria de partilhar é um slide que tem a ver com aquilo que é o programa de desenvolvimento clássico do novo medicamento, e algo que muitos de nós, incluindo eu próprio, no fundo dissemos há um ano, e que é algo que é verdade, que é o programa de desenvolvimento de um novo medicamento, e uma vacina é um novo medicamento, em geral é algo para durar 10 a 12 anos, e que obviamente seria muito ambicioso ter, num período temporal de menos de um ano, um novo medicamento, neste caso uma nova vacina. De facto, dissemos isto com conhecimento de causa, mas o facto de, com satisfação, podermos dizer que fomos ultrapassados e que estávamos errados nesta previsão de lentidão e que, afinal, foi possível desenvolver um novo medicamento em menos de um ano, de alguma forma, passado este tempo, mesmo estas nossas afirmações vêm gerar alguma dúvida em relação àquilo que de facto aconteceu. Isto basicamente é um esquema que é usado, no fundo, numa aula de farmacologia clínica, que lista os vários passos até à aprovação do medicamento e até ele estar disponível nas farmácias ou num hospital para ser utilizado em doentes, e que no fundo vai desde a síntese do composto ou a descoberta de uma nova molécula, a um conjunto de estudos ainda feitos em modelos celulares e modelos animais, e portanto antes de serem usados pela primeira vez no humano. Depois os primeiros estudos no humano, em geral, são pessoas ainda sem a doença-alvo onde nós queremos usar um medicamento, e depois uma sequência de estudos em amostras mais pequenas, depois em amostras maiores, já para avaliar da eficácia daquele medicamento ou daquela vacina nas pessoas-alvo e para percebermos, digamos, o melhor que conseguirmos, quais são os benefícios e os riscos associados ao desenvolvimento de um medicamento, neste caso uma vacina. Dizer que o desenvolver uma vacina tem alguns aspectos diferentes de desenvolver um medicamento para uma doença. Primeiro é porque estamos a desenvolver um medicamento que vai ser usado em pessoas saudáveis ou em geral em pessoas que ainda não têm a doença que nós queremos prevenir, e portanto administrar um medicamento em alguém que não tem uma doença obviamente altera o balanço entre o benefício e o risco, e portanto temos que ser mais preocupados com a questão do risco. E o segundo aspecto em que o desenvolvimento de uma vacina é diferente do desenvolvimento de um medicamento é o número de pessoas-alvo, nomeadamente agora uma vacina para a doença Covid-19, em que a população-alvo é apenas toda a população mundial. E, portanto, obviamente, aquilo que nós chamamos raro quando administramos um medicamento a algumas centenas de milhares de pessoas, obviamente tem uma conotação diferente quando administramos ou quando estamos a desenvolver um medicamento para administrar, no fundo, a milhões de pessoas. E, portanto, a primeira questão que se coloca é saber se, ao termos sido bem-sucedidos na descoberta e no desenvolvimento e na aprovação do medicamento em menos de um ano, se ultrapassamos etapas ou se de alguma forma, ao não termos cumprido determinadas etapas que garantam o benefício e a segurança, não estamos aqui todos a correr num risco maior. E, de facto, foi aquilo que eu disse, eu próprio, ao ter dito que, em geral, um medicamento demora anos a desenvolver, quando, ao fim de uns meses, nos apercebemos que é possível aprovar um medicamento em menos de um ano, de alguma forma, nós próprios estamos a contribuir para gerar uma dúvida. E, portanto, o que eu aqui partilho, isto são 2 slides que eu pedi emprestado de uma apresentação da professora Cristina Sampaio, exatamente para este fim e para responder a esta pergunta, que era se tínhamos ultrapassado etapas, e aquilo que fizemos foi ir ver quais é que são os requisitos das agências internacionais do medicamento, da agência europeia e da FDA, da agência norte-americana, para que uma vacina seja aprovada. Ou seja, quais é que são os estudos de toxicidade que devem ser feitos, quais é que são
no fundo, o conjunto de estudos clínicos que, em última instância, garantem que temos os dados suficientes de eficácia, de segurança e de qualidade do medicamento, por forma a ele ser aprovado. E as regras para o desenvolvimento de vacinas, obviamente, já existiam antes da pandemia Covid-19, e no fundo eu estou apenas aqui a usar isto como exemplo, e aquilo que a professora Cristina Sampaio fez, no fundo, nesta revisão, foi ir ver, nomeadamente em relação à vacina da Pfizer, e isto cumpre-se em relação a todas as vacinas aprovadas pela Agência Europeia e pela FDA, se de facto, e vem este checklist, se os estudos de toxicidade de dose única, se os estudos de toxicidade de dose repetidas, se os estudos de efeito na função reprodutiva e toxicidade embriofetal e se a avaliação da qualidade dos lotes foi feita, ou seja, se aquilo que deveria ter sido feito, mesmo fora de um contexto de uma pandemia, de facto foi feito, e a resposta é assim, foi feito. E, portanto, no fundo, aquilo que era mandatório antes desta pandemia para que qualquer laboratório levasse uma vacina até à aprovação, de facto foi cumprido nas vacinas que estão aprovadas, no fundo, pelas agências ocidentais. Então, porquê é que foi mais rápido? Foi mais rápido porque, de facto, houve um conjunto de passos que decorreram em paralelo. Portanto, um conjunto de intervalos que, em geral, decorrem entre o fim de um período de estudo e o início de outro, e muitas das questões são questões administrativas, são questões que têm a ver com a redação de um conjunto de documentos, e mesmo com o intervalo entre as sequências dos vários tipos de estudos foram feitos ou em paralelo, ou de facto sem intervalos livres, e obviamente também com um enorme investimento, quer investimento financeiro, quer um investimento de recursos humanos. Portanto, as vacinas chegaram e estão disponíveis, e eu diria que as vacinas aprovadas pelas agências internacionais do medicamento ocidentais, no fundo estamos a falar nomeadamente da Agência Europeia e da FDA, cumprem os requisitos, no fundo, que já eram exigíveis anteriormente. Depois a segunda pergunta que se coloca é no fundo, qual é a melhor, ou como é que as vacinas se comparam, qual é que é a melhor vacina, e eu estou aqui a listar, no fundo, as 4 que estão aprovadas neste momento na Europa: a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, a vacina da AstraZeneca e agora mais recentemente a vacina da Janssen, que são aquelas em que temos mais dados, até pelo facto de ter havido a submissão de dossiês completos com todos estes dados a estas agências internacionais. E eu começo por comentar a vacina da Pfizer, que é das que tem tido pelo menos mais notoriedade, e dizer que os dados que temos e que resultam dos ensaios clínicos, e hoje temos muito mais dados da simples utilização da vacina na população, e portanto, digamos que o número de doentes expostos em contexto de ensaio já é muito menor do que o número de doentes total a que esta vacina foi administrada, mas só a título de curiosidade, para a aprovação da vacina da Pfizer, digamos que o ensaio que levou à sua aprovação incluiu 43 mil participantes, e destes 43 mil participantes, depois há um conjunto de doentes que, pelas circunstâncias de viverem em zonas onde o vírus existe, acabam por ficar doentes, e é isso que gera, no fundo, aquilo que é o valor da eficácia. E, obviamente, vem apontado em relação à vacina da Pfizer um número que é, de facto, um número muito alto, que é de uma eficácia de 95%. O que é que significa este valor de eficácia de 95%? Que significa que dos 18.198 pessoas que foram vacinadas com a vacina da Pfizer, apenas 8 acabaram por ficar infectadas, enquanto que as 18.325 pessoas que foram vacinadas com a vacina da Pfizer, com o placebo da vacina da Pfizer, portanto, com um líquido que não tinha lá dentro a vacina, portanto, era um líquido inerte, que pode ser soro fisiológico ou outra substância, 162 acabaram por ser infectados. E, no fundo, de uma forma simples, e obviamente o placebo também tem um efeito terapêutico, portanto o placebo não é totalmente inerte, mas eu diria que em cada 162 pessoas, só pelo facto de viverem numa zona onde o vírus existe, acabariam por ficar doentes, aqueles que estavam vacinados com a vacina da Pfizer, apenas 8, no fundo, em vez de ficarem doentes 162, apenas ficaram 8. Isto é uma forma um bocadinho abusiva de fazer o cálculo, mas eu diria é uma forma grosseira de explicar um bocadinho o que é que significa esta eficácia de 95%. A eficácia relativamente à doença grave ainda é mais importante. Ou seja, 8 pessoas vacinadas tinham critérios de doença, mas apenas uma teve critério de doença grave. E doença grave é ter uma infecção respiratória grave,
é ser internado numa unidade de cuidados intensivos ou mesmo morrer. E, portanto, a vacina é eficaz para evitar a infecção, mas ainda mais relevante, é eficaz para que os doentes não tenham doença grave. A outra pergunta que todos queremos saber é a partir de que momento é que começamos de alguma forma a estar protegidos? E os dados, mesmo os dados dos ensaios, já são relativamente sugestivos. Por exemplo, em relação à vacina da Pfizer, dizer que cerca de 12 dias depois da primeira dose, e o intervalo entre as doses, no caso desta vacina, é de 21 dias, já há alguma proteção. Obviamente isto não deve ser enganador, não devemos ficar iludidos com isto. Isto é um bocadinho para percebermos como é que a resistência e as defesas clínicas funcionam. Devemos assumir que a proteção total, de que aquele número de 95% é indicador, diria cerca de 1 a 2 semanas depois da segunda dose. Portanto, em geral, cerca de 1 mês e meio após a primeira inoculação da vacina. O mesmo comentário em relação à vacina da Moderna, dizer que neste caso foram incluídos cerca de 30 mil participantes nos ensaios clínicos que avaliaram a eficácia da vacina da Moderna. Neste caso, o tal valor de eficácia é também muito alto, 94%, e é exatamente o mesmo tipo de raciocínio dos 14.500 doentes que foi administrado placebo, portanto uma substância inerte, que não tem nada entre a vacina, 185 ficaram doentes, dos 14.500 participantes a que foi administrada a verdadeira vacina, apenas 11 ficaram doentes. E ainda mais impressionante é que doença grave, nenhum doente ou nenhum participante vacinado com a vacina da Moderna acabou por ter critérios de doença grave. E, portanto, mais uma vez, em linguagem simples, se admitirmos que 200 pessoas ficariam doentes pelas circunstâncias apenas de estarem numa zona de risco, daqueles que estariam vacinados, apenas 11 ficariam doentes e não, obviamente, 200 doentes. Mais uma vez, isto é de uma forma grosseira para darmos uma ideia do efeito de proteção da vacina. O mesmo raciocínio, neste caso, o intervalo entre as duas inoculações é de 28 dias e não de 21 dias, mas cerca de 14 dias, ou seja, 2 semanas após a primeira administração, já há alguma proteção. E, portanto, daí até muitos países terem avançado, eu diria, com uma estratégia de administrarem precocemente uma dose e não estarem tão preocupados com o cumprimento do intervalo entre as duas doses. Depois falar também da vacina da AstraZeneca, que infelizmente tem tido grande protagonismo por razões que têm a ver com alguns efeitos adversos. De facto, desde o início, o programa de desenvolvimento, portanto, dos ensaios que levaram à aprovação da vacina da AstraZeneca, teve alguns fatores condicionantes e alguns até da responsabilidade do próprio laboratório, nomeadamente questões em relação à dose da vacina administrada em alguns ensaios, mas digamos que de uma forma simples, a eficácia média andará à volta dos 70%, ligeiramente abaixo do valor da Pfizer e da Moderna, mas ainda um valor muito alto e até mais alto do que aquilo que era, no fundo, o valor que antes de termos qualquer resultado das vacinas se esperava deste tipo de medicamento. Mas, no fundo, em termos de magnitude, andará nesta casa. Dizer que nós não podemos comparar a eficácia das vacinas apenas com base neste número. Porquê? Porque os ensaios foram feitos em países diferentes, em momentos diferentes da pandemia, e, portanto, não há nenhum estudo que tenha comparado, no mesmo momento, num mesmo ensaio, numa mesma área geográfica, numa mesma população, as várias vacinas. Portanto, estes números permitem-nos uma comparação indireta, mas, obviamente, têm limitações pelo facto de os ensaios terem acontecido em zonas diferentes, em participantes diferentes, e, portanto, não podemos comparar 70 com 95 ou com 90, no fundo, olhando apenas para o aspecto numérico. Por último, a vacina da Janssen, que é uma vacina que, do ponto de vista do mecanismo de ação, se aproxima da vacina da AstraZeneca, portanto, do ponto de vista do mecanismo, tem um aspecto, do ponto de vista da administração diferente, que é ser de administração única, portanto, mais simples do ponto de vista do plano de implementação. Dizer que foram o ensaio que levou à aprovação incluiu 43 mil participantes, foi feito em 8 países. Destes 43.468 doentes acabaram por ter critério de doença, por se infectar, e mais uma vez
se tivermos que usar aqui um valor global de eficácia, dizer que anda na casa dos 66%, tal como eu há pouco alertei, a mesma vacina, mesmo em países diferentes, acabou por ter estimativas de efeito diferentes, 72% nos Estados Unidos, 66% na América Latina, 57% na África do Sul. E um aspecto importante, este valor é mais alto quando falamos de prevenção de doença grave. Portanto, na casa dos 85%. Portanto, globalmente, qualquer uma das vacinas tem estimativas de eficácia altas, acima daquilo que era ambicionado quando do desenho dos ensaios e, obviamente, com esta limitação de terem mecanismos de ação diferentes, formas de administração diferentes, intervalos diferentes e também terem sido, no fundo, não há nenhum ensaio que tivesse comparado duas vacinas diferentes. Portanto, elas foram estudadas em estudos diferentes. Depois, a outra pergunta é qual é que é mais segura. E temos dois tipos de efeitos adversos. Temos os efeitos adversos frequentes e benignos, que são aqueles que acontecem nos primeiros dias após a administração, e aquilo que acontece são, no fundo, as queixas que têm a ver com a dor no local da injeção, fadiga, dores de cabeça, dores musculares, febre. No fundo, é como se fosse um síndrome gripal transitório, pode ser mais ou menos desconfortável, mas é transitório, portanto não tem outras implicações e que nós já conhecíamos, nomeadamente na administração da vacina da gripe sazonal, portanto não é diferente daquilo que acontece com outras vacinas. E depois temos, infelizmente, um conjunto de efeitos adversos, obviamente muito raros, e por serem muito raros, é o tipo de efeitos adversos que escapa, que não são documentados nos ensaios clínicos, que incluíram muitos participantes, assim, são ensaios clínicos com 40 mil, 50 mil participantes, mas apesar de serem muitos para um ensaio, não são os suficientes para, obviamente, documentar efeitos adversos que acontecem em 100 mil. E é isso que estamos a falar aqui. No fundo, o efeito adverso que tem sido mais discutido nos últimos dias e que tem, obviamente, gerado grande, no fundo, discussão e desconforto e tem preocupado, obviamente, as autoridades de saúde, no fundo, são eventos, são os tais, no fundo, são tromboses, é a existência de trombos, de coágulos sanguíneos associados a uma diminuição do número de plaquetas. No fundo, esta trombocitopénica trombótica, no fundo, por um lado, há trombos, há uma trombose e, por outro lado, as plaquetas diminuem, o que é um fenómeno muito específico, muito raro, que, no fundo, durante este período, desde as primeiras descrições, uma das preocupações tem sido perceber, de facto, que fenómenos é que estamos a falar, se de facto isto é causado pela vacina e que, obviamente, que implicações é que isto tem do ponto de vista do risco. Neste momento já existem alguns dados que nos permitem dizer que, primeiro, este fenómeno é assumido já como podendo ter alguma causalidade com a vacina, porque a primeira questão que se colocava era saber se isto era fruto do acaso, ou seja, as pessoas teriam tido aqueles fenómenos independentemente de terem sido vacinadas, só porque estamos mais atentos e, portanto, tudo o que aconteça acaba por ser valorizado, ou de facto tem a ver com a vacina. Eu atrevo-me a dizer que neste momento há uma opinião tendencialmente consensual, no fundo, dos peritos, de que, de facto, a vacina contribui para a ocorrência deste fenómeno, mas são fenómenos extremamente raros. Neste momento, o melhor número que podemos dizer é que acontecem em um caso em cada 100 mil pessoas vacinadas. Eu há bocadinho disse que os ensaios incluíram 50 mil participantes. Portanto, se um caso ocorre em cada 100 mil, é normal que não tenha havido nenhum caso descrito naqueles ensaios clínicos. Também percebemos que este tipo de eventos é mais frequente em mulheres e é mais frequente em pessoas mais novas. E mais novas são pessoas com menos de 50 anos. O caso, aparentemente, de pessoa mais velha tinha 58 anos, mas a grande maioria são mulheres e, de facto, em idades inferiores a 50 anos. O outro aspecto que é importante reportar é, de facto, existem mais relatos com a vacina da AstraZeneca, mas não é específica da AstraZeneca. Também há relatos com a vacina da Janssen, o que levou à suspensão da utilização da Janssen, mesmo pela FDA, mesmo nos Estados Unidos. Aqui dizer que a FDA hoje, portanto é um dado extremamente recente, cancelou a pausa, no fundo a interrupção na administração da Janssen. A vacina da Janssen voltou a estar autorizada para ser usada nos Estados Unidos sem restrição de idades.
tal como está a acontecer na Europa e tal como a Agência Europeia recomendou, e também dizer que, embora, de facto, a vacina da AstraZeneca seja aquela em que haja mais relatos, também há relatos de tromboses com a vacina da Pfizer e com a vacina da Moderna, embora aparentemente de uma forma ainda mais rara. E podem não ser exatamente os mesmos fenómenos, com esta associação entre trombose e trombocitopenia. Portanto, em conclusão, são efeitos adversos extremamente raros. Há bocadinho, numa das comunicações da manhã, para terem a ideia, as tromboses venosas, independentemente da vacinação, que acontecem na população em geral, são mais frequentes do que o risco de ocorrência deste tipo de tromboses que associamos à vacina, ou seja, são mais do que um caso por 100 mil pessoas, no fundo, inoculadas, e, portanto, é para termos uma ideia, no fundo, por um lado, há de facto uma relação de causalidade, eu penso que neste momento isso é consensual, mas por outro lado, temos esta questão da idade, temos esta questão da associação com a vacina e da sua raridade. Mesmo em relação às mulheres e à idade, os casos são tão poucos que é muito difícil conseguir saber exatamente quem são as pessoas em maior risco. Daí não ter havido, por exemplo, uma separação entre homens e mulheres, ou seja, que esta vacina, haver uma recomendação, por exemplo, que esta vacina não fosse administrada em mulheres com menos de 40 anos ou com menos de 50 anos, porque de facto os casos são raros e mesmo do ponto de vista estatístico essa diferenciação ainda não foi possível de ser feita. Depois a pergunta em relação às doenças neurológicas. Se os doentes neurológicos são de facto prioritários. De uma forma geral, os fatores de risco para a doença Covid-19 grave não incluem doenças neurológicas. E, portanto, digamos que a resposta mais simples é, de facto, os doentes neurológicos em geral não são prioritários, porque não parece haver fatores associados às doenças neurológicas que tornem, no fundo, essa doença um fator de risco para quadros clínicos mais graves. Portanto, isto é um comentário geral. Depois sabemos que, em algumas situações, de facto, há exceções. Mas dizer que as primeiras doenças que apareceram nos grupos prioritários para vacinação são os doentes com patologia cardíaca, patologia renal crónica e patologia pulmonar crónica, resultam dos primeiros estudos feitos nos primeiros doentes infectados, que de facto identificavam estes doentes como aqueles que, no caso de terem Covid-19, desenvolviam formas de doença mais graves. E depois, no fundo, isto é, eu tirei estes dados dos dados da Direção-Geral de Saúde, e estes eram os doentes que na fase 1 de vacinação constituíam as exceções para prioridade. Mesmo neste grupo, já havia aqui um subgrupo de doentes, que eram doentes com doença respiratória crónica, com suporte ventilatório e ou oxigenoterapia. Ou seja, todos os doentes neurológicos, em que, fruto da doença, já estavam ou em ventilação não invasiva, ou, obviamente, em ventilação invasiva, já estavam, de alguma forma, indiretamente incluídos neste grupo prioritário. Ainda esta semana, no fundo, no dia 21, houve uma nova norma da Direção-Geral de Saúde que vem, no fundo, criar novos grupos prioritários, não para a fase 1. Na fase 1, os grupos prioritários continuam a ser os mesmos, doença cardíaca, doença renal e doença respiratória crónica, mas para a fase 2, que no fundo é a fase que estamos a começar, e aí sim surgem novos grupos prioritários que incluem várias doenças neurológicas que eu irei aqui listar e também fazer alguns comentários. O primeiro grupo são os doentes que fazem terapêutica com imunossupressão, que inclui pessoas com terapêutica crónica com medicamentos biológicos, com prednisolona ou medicamentos equivalentes, portanto, outros medicamentos que têm um efeito imunossupressor. Aqui incluem-se os doentes, ou a grande maioria dos doentes que têm esclerose múltipla e que fazem ou medicamentos biológicos, no fundo, os medicamentos biológicos fazem parte, no fundo, do seu armamentário terapêutico, ou medicamentos equivalentes. E, portanto, eu diria, de uma forma explícita ou indiretamente, os doentes com esclerose múltipla são incluíveis neste grupo. Depois existe o grupo das doenças neurológicas mais explícitas, que inclui a esclerose lateral amiotrófica e outras doenças do neurónio motor, a paralisia cerebral e outras condições semelhantes. Não é claro aqui este item. Eu admito que sejam doenças neurológicas de início em idade mais infantil associada a maior incapacidade. No fundo, é a minha interpretação deste item, que não é tão específico, não é tão claro. E depois, doenças neuromusculares, em geral,
e obviamente aqui digamos que é um grupo abrangente, e epilepsia refratária. Depois, mesmo dentro das doenças mentais, existe aqui um subgrupo de doenças, que são aqui as doenças graves do espectro da esquizofrenia e aparece psicose. Porque é que eu digo que há também um conjunto de doenças neurológicas que podem ser incluídas neste grupo? Porque há um conjunto de doenças neurológicas que cursam com síndromes psicóticos. No fundo, alterações que incluem delírio e alucinações e, portanto, de alguma forma, há algumas doenças neurológicas que têm este tipo de manifestação e que podem também ser incluíveis neste grupo. E depois há um conjunto de outras doenças que são as doenças lisosomais. Há também doenças neurológicas, eu posso listar aqui algumas: doença de Gaucher, doença de Fabry e doença de Niemann-Pick. No fundo, há um conjunto de doenças neurológicas, mesmo em adultos, que se encontram neste grupo das doenças lisosomais. Só uma última nota, porque eu acho que é importante haver aqui uma interpretação de uma situação de exceção. É dito na norma que os síndromes demenciais, nomeadamente a doença de Alzheimer e os síndromes parkinsónicos, bem como a patologia cerebrovascular, não é listada especificamente no grupo das doenças neurológicas, porque é expectável, eu diria, é assumido que por serem pessoas mais velhas vão ser vacinados, no fundo, de forma prioritária, só pelo facto de, a partir deste momento, passar a haver uma vacinação por idades decrescentes. Eu faço aqui um alerta, que no fundo é a minha interpretação deste item. O que isto quer dizer é que os síndromes demenciais, os síndromes parkinsónicos e a doença cerebrovascular devem ser grupos prioritários e que a Direção-Geral de Saúde assume que não é necessário estar a ser muito discriminativo, porque as pessoas vão ser vacinadas de forma prioritária. E aqui o alerta é um bocadinho para os profissionais de saúde, para dizer que existem, no fundo, síndromes demenciais, síndromes parkinsónicos, que começam em idades mais jovens, e aqui compete-nos a nós, no fundo, escrever uma nota, escrever um relatório, nomeadamente para os centros de saúde, onde estes doentes vão ser seguidos, a dizer que a nossa interpretação é de que, mesmo sendo mais novos, no fundo, têm critério de prioridade, porque têm, de facto, estes síndromes e, feliz ou infelizmente, obviamente, não estão ainda em idades de serem vacinados, independentemente, no fundo, deste critério de prioridade. Só uma nota em relação à apneia do sono, que são os doentes que usam CPAP e que, de facto, não estão incluídos na lista dos doentes em que no fundo, que usam um apoio ventilatório. Uma última nota que tem a ver com o facto de ser muito difícil, no fundo, informar, comunicar e, eu diria, explicar a todos, no fundo, a vantagem da vacinação, nomeadamente porque ao longo deste período houve imensas contradições, e eu vou dar aqui o exemplo em relação à vacina da AstraZeneca. E, no fundo, são contradições que têm uma explicação e que são facilmente contextualizadas. Mas todos se lembrarão de que, depois da aprovação da vacina da AstraZeneca pela Agência Europeia, alguns países determinaram que a vacina da AstraZeneca era só para pessoas com menos de 65 anos. Só passadas algumas semanas é que essas mesmas agências do medicamento vieram dizer que, afinal, a vacina da AstraZeneca já era também adequada para pessoas com mais de 65 anos. E, muito recentemente, as mesmas agências do medicamento vieram dizer que, afinal, a vacina da AstraZeneca só era adequada para pessoas com mais de 60 anos. Obviamente, podemos todos sentar-nos a discutir, e eu teria gosto em explicar um bocadinho porque é que estas alterações de posição vieram a acontecer, mas seguramente isto não facilita a que a população em geral, e se calhar até mesmo os profissionais de saúde, se sintam convencidos da adequação e da segurança, no fundo, destas várias recomendações ao longo do tempo. E a última nota é uma nota positiva. De facto, Israel e neste momento também o Reino Unido são países que conseguiram implementar programas de vacinação com muito mais pessoas vacinadas logo numa fase inicial em que as vacinas no fundo começaram a estar disponíveis, e neste momento os dados de Israel, não havendo a surpresa de que uma nova variante venha de alguma forma ultrapassar a resistência clínica ou o benefício clínico das vacinas, já demonstra que está a ser possível retomar, no fundo, as atividades profissionais e as rotinas sociais de todos e, portanto, claramente um sinal de benefício de que o programa de vacinação vai nos permitir rapidamente retomarmos a nossa vida o mais normal possível. E eu paro aqui a minha intervenção e, obviamente, estou disponível para questões que haja. Não sei se a doutora Raquel tomou nota, porque eu não conseguia perceber-me das perguntas ao mesmo tempo que ia falando. Sim, 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 sim.
Bem, antes de mais, obrigada, professor, por esta apresentação. Realmente, quando somos assim inundados de informação, ter alguma coisa assim estruturada e clara realmente é fantástico. Houve aqui algumas perguntas que chegaram, eu vou começar a fazer. Então, uma das primeiras perguntas que chegou foi sobre as doses, se devemos esperar ou não estes tempos que agora se fala de atrasar a segunda dose, o que é que isso pode, o que é que isso significa e o que é que o impacto? É assim, há várias hipóteses de atrasarmos a segunda dose, nomeadamente em relação à vacina da AstraZeneca. Aquilo que é recomendado em relação a esta vacina é que a segunda dose pode acontecer entre 4 a 12 semanas após a primeira administração, portanto é um período de tempo muito longo. E, portanto, aqui atrasar a adopção desta vacina era fazer mais tardiamente do que as 12 semanas, que no fundo é 3 meses. Mesmo nos países que adotaram, como o Reino Unido, que no fundo usaram como estratégia explícita administrar a primeira dose no maior número de pessoas possível, eu acho que eles vão conseguir administrar a segunda dose, mesmo assim, neste intervalo de tempo. Tirando estes intervalos que estão pré-definidos, de facto, ninguém sabe, portanto, é uma questão de prudência. Ou seja, ninguém sabe se administrarmos a segunda dose da Pfizer ou da Moderna, em vez de ao fim de 21 ou 28 dias, ao fim de mais semanas, se daí decorra um prejuízo. Aquilo que a maior parte dos peritos acha é que, digamos, um atraso de algumas semanas provavelmente não vai diminuir o benefício, mas é algo que não temos dados muito seguros para comentar. Portanto, a minha recomendação é sempre sermos o mais, tentarmos mantermos um programa o mais próximo daquele que foi estudado e evitarmos o mais possível, no fundo, fazer diferente das situações em que temos melhores dados. Mas em contexto de pandemia, muitas vezes somos obrigados a tomar decisões diferentes. Tem que ser uma decisão explícita, digamos que consensual entre os peritos e, obviamente, com programas de monitorização o mais precisos possível para revermos estratégias se os dados não demonstrarem esse benefício. Obrigada. Bem, temos aqui uma segunda que entretanto chegou. Se as pessoas vacinadas podem ficar novamente infectadas e quais as medidas de segurança que devem tomar? É uma pergunta difícil, porque a questão é saber se depois de vacinados podemos retomar a nossa vida normal. Uhum. E a resposta é, depois de vacinados devemos manter as mesmas regras de prudência que temos mantido mesmo antes. Obviamente, do ponto de vista institucional, é provável que ao longo das próximas semanas, à medida que o número de pessoas vacinadas vai aumentar, as recomendações das autoridades de saúde venham a relaxar um bocadinho as medidas. Mas basicamente eu diria que aquilo que a vacinação nos traz é uma maior sensação de confiança e de tranquilidade e não compelir-nos a deixarmos de mantermos as mesmas regras de prudência. Mas, mas o que pretendemos é que rapidamente, de facto, as medidas que passem a ser relaxadas e, portanto, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista da nossa vida social, possamos fazer coisas que até aqui ainda não são recomendadas. Eu faço aqui uma nota que a vacina basicamente diminui o risco de termos doença e diminui o risco de termos doença grave. A vacina não é tão eficaz a impedir que possamos infectar outros. Ou seja, eu estando vacinado, a probabilidade de eu vir a ser internado no hospital ou ser ventilado ou morrer é menor. Mas a probabilidade de eu poder eventualmente transmitir a doença a outro que, se não estiver vacinado, pode vir a ter doença grave, é real. E, portanto, é isso que ainda nos deve fazer ter alguma prudência e não, pura e simplesmente, assumirmos que a vacinação é a solução do problema e que devemos poder voltar a fazer tudo. Por outro lado, esperemos que que as vacinas cheguem, que todos sejamos vacinados o mais rápido possível, para que o risco de haver novas variantes que possam, de alguma forma, escapar ao controle das vacinas não aconteça. E, portanto, eu diria é preciso, devemos estar mais tranquilos, mas manter alguma prudência. Obrigada. Temos aqui outras perguntas que entretanto chegaram. Se doentes com doenças autoimunes, concretamente com artrite reumatoide, se deveriam ser prioritários? Obviamente é uma área que eu não conheço. Os doentes com artrite reumatoide que estão a tomar, nomeadamente, os medicamentos que aparecem como imunossupressores, e alguns estão a tomar, automaticamente são prioritários,
fruto da vacina, fruto das terapêuticas que estão a fazer. A outra coisa que eu posso comentar é muitos destes medicamentos que são usados, os imunossupressores, e a pergunta é se os doentes podem ser vacinados ou não. E a resposta é sim, os doentes podem ser vacinados. Muitas vezes o que acontece é que se recomenda até que a vacinação anteceda o início de uma terapêutica imunossupressora, se isso puder ser adiado, mas muitas vezes o problema é que a terapêutica imunossupressora pode diminuir a eficácia da vacina e não ao contrário. Não é o risco da terapêutica agravar o risco da vacina causar alguma coisa de mal. Portanto, é o risco de, eventualmente, essa terapêutica imunossupressora diminuir o benefício. Mas, obviamente, em cada momento devem ser os médicos que seguem esses doentes a fazer um bocadinho essa recomendação e essa gestão. Ok, obrigada. Temos aqui ainda mais umas, se calhar mais uma ou duas, e depois já passamos. Se acha que esta vacina, agora neste momento, se vamos começar a tomá-la assim todos os anos, toda a população, ou se serão só os doentes de risco, e o que acha de mistura de vacinas de marcas diferentes? Agora eu vou especular, é um bocadinho o que é que eu acho, fazer futurismo. Eu acho que vamos fazer a vacina para o Covid-19 da mesma forma que vamos fazer a vacina da gripe todos os anos. Portanto, é isso que eu acho que aconteça. E se em janeiro do próximo ano começarmos todos a fazer a vacina da gripe em simultâneo com a vacina Covid, é bom sinal, que é sinal que voltamos a ter uma normalidade que apenas nos obriga a sermos vacinados uma vez por ano, não é? Para a gripe sazonal e para esta nova gripe, não é? Que tem um nome diferente, que se chama Covid-19. E a outra pergunta, Raquel, agora passou-me. A segunda pergunta era se a mistura de vacinas de marcas diferentes. As vacina, a mistura. É a mesma resposta que eu dei há pouco. Se eu antecipo que venha a ser perigoso, por exemplo, que alguém vacinado com a vacina da AstraZeneca na primeira dose, na segunda dose venha a tomar a vacina da Pfizer ou da Moderna, eu não espero que daí resulte nenhum problema. Mas de facto não sabemos. Eu vou fazer minhas as palavras de um dos responsáveis da EMA, da Agência Europeia, que eu penso que ontem ou há 2 dias comentou e disse que a EMA não havia informação suficiente para a Agência Europeia, no fundo, fazer uma recomendação. E, portanto, eu diria, ninguém sabe, mas se em algum momento essa recomendação vier a acontecer, eu não sinto desconforto em achar que eventualmente possa vir a ser uma recomendação adequada. Neste momento, a Agência Europeia, aquilo que recomenda é que quem fez a primeira administração da AstraZeneca e, entretanto, e neste momento está numa idade que não é a idade em que alguns países deixaram de usar esta vacina, ou seja, alguém com 40 anos que fez a primeira administração da AstraZeneca e, neste momento, a recomendação em Portugal é de que só pessoas com mais de 60 anos sejam vacinadas com a da AstraZeneca. Aquilo que a Agência Europeia diz é que não há problema e continua a recomendar que as pessoas façam a segunda dose tal como estava previsto. Há um fator a favor dessa recomendação, que é provável que este fenómeno trombótico a acontecer aconteça na primeira administração. Portanto, se não aconteceu na primeira administração, admite-se que a probabilidade de não acontecer na segunda, no fundo, será irrelevante, será vestigial, mas mais uma vez é apenas uma hipótese. Ok, muito obrigada. Bem, entretanto, têm chegado aqui, continuam a chegar várias perguntas, mas se calhar nós temos que avançar. Eu tentarei responder no chat. Bem, muito obrigada, professor. Então...